Ô família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, vamos dar continuidade aí ao assunto que nós estamos tratando essa semana, para ficar melhor esclarecido, que é a questão da palavra semestral. Eu vou tentar dar aqui mais luz no caminho, certo? Uma pergunta hermenêutica é o seguinte: de princípio, para nós entendermos essas questões de palavra semestral, é entendermos o princípio. Fazendo uma pergunta hermenêutica, por que foi criado a palavra semestral no Grande Oriente de França? Se você for um investigador, você for um estudante, você vai encontrar que foi uma ideia de querer unificar, querer fazer com que o Grande Oriente de França se tornasse uma potência exclusiva na França, e que seus maçons, os seus associados, seus filiados, não tivessem mais acesso às lojas das potências ali existentes. Ou seja, houve uma separação, houve uma unificação, houve uma forma de fundamentalismo, porque os maçons, antes de que houvesse essa criação da palavra semestral, os irmãos da França, eles se intervisitavam, eles tinham total liberdade de fazer a intervisitação em lojas. A partir do momento que o Grande Oriente de França criou essa matéria de uma palavra semestral, houve um distanciamento, ou seja, ficou cada um no seu quadrado. E acredito, quando ficou cada um no seu quadrado, houve um distanciamento e os motivos eram gritantes de brigas, né? Isso caracteriza brigas, ou seja, quando você acredita que você agora é exclusivo, que você é o único representante, o outro vai ficar também distante e vão também ali dizer para o seu povo que eles são os verdadeiros, e o outro também vai dizer que é verdadeiro. Por isso, meus irmãos, que eu chamo bem a atenção de vocês, para que vocês não acreditem quando você ouvir um indivíduo falar em nome da maçonaria. Nenhuma potência maçônica tem prerrogativa de falar em nome da maçonaria, a não ser que a maçonaria não seja uma escola de tradição iniciática, a não ser que nós somos detentores, como bem fala um canal aí, que ele é muito feliz, de uma áurea catena. Ou seja, que você estude sobre a áurea catena, senão eu vou perder muito tempo aqui para explicar o que consiste essa temática. Então, só se você não tiver de fato inserido dentro desse mundo, desse universo do que consiste a maçonaria como escola de tradição iniciática. Mas a partir do momento que você unifica, que você fundamentaliza e diz que a sua potência maçônica ela é uma representabilidade universal da maçonaria, que as demais que não estejam dentro do que consiste as tuas leis, as suas constituições, você menospreza. Então fique atento nesse indivíduo, porque todo falso profeta, ele clama para si a verdade absoluta. Todo ditador diz que ele é a voz de uma ideia. Você pode observar, todos os criadores de seitas, todos os criadores de religião, ele não dá a prerrogativa para o outro. Ele não concede digamos assim, a correlatar o mesmo. Ele diz que é o verdadeiro, ele diz que é o absoluto e menospreza todas ou qualquer tipo de ideia. Você pode ver aí a Maomé, você pode ouvir até o próprio Jesus, digamos. Jesus disse: aquele que não me seguir está fora, aquele que não aceitar minhas palavras, que se ferre, e etc. Infelizmente eu não gosto de tocar nesse assunto religioso, porque fere muitas as pessoas. Mas eu estou falando dentro dessa temática, quando você quer unificar uma ideia, quando você não dá espaço para o outro. Então preste muita atenção nisso. Passa então a ser um conceito não de uma universalidade, mas um conceito de seita. Então, quando você ouve maçom falando que ele é a voz da maçonaria, que eles são detentores de uma verdade, preste muita atenção no que consiste essa questão, que fica fora totalmente do que consiste a universalidade. Então, a maçonaria da França não foi diferente. Não foi diferente. Ela tentou unificar a maçonaria numa questão exclusiva em relação quando se criou essa questão de palavra semestral. Agora, aqui no Brasil, há essa unificação? Você escuta constantemente. Veja bem, o princípio da ideia é uma unificação. O princípio da ideia da palavra semestral é separar aquela potência das outras, separar os seus associados das outras, dizer que eles agora são exclusivos. Essa foi a ideia de princípio da criação da palavra semestral, certo?
Aqui no Brasil, quando se adota essa palavra semestral, a ideia não é diferente. Veja bem, a ideia não é diferente. Quando vamos falar do Grande Oriente do Brasil. Grande Oriente do Brasil, sabemos nós que a originalidade dele é da maçonaria francesa. A maçonaria brasileira é de origem francesa. Até porque os ritos praticados no Grande Oriente, que trouxeram da França com José Bonifácio, foi o rito adonamita e o rito escocês, etc, etc. Então a maçonaria brasileira, ela tem origem francesa. Então, se nós estudarmos o perfil de José Bonifácio, que é um dos protagonistas que traz a maçonaria para o Brasil, digamos assim, de forma unificada, ele tem a mesma ideia de unificar a maçonaria no Brasil, porque quando aquele chega, já havia várias lojas maçônicas dispensadas por todo o território brasileiro, lojas maçônicas de origem inglesa, loja maçônica de origem escocesa, lojas maçônicas de origem americana, mas o José Bonifácio, ele vem com essa ideia francesa de uma unificação, de fazer com que a maçonaria tenha uma representabilidade única no Brasil. Então cria-se o Grande Oriente. Criando-se o Grande Oriente, cria-se essa temática de uma unificação por meio de uma palavra semestral, desprezando os maçons ali já existentes, havendo a proibição das intervisitações, porque antes da criação da palavra semestral no Grande Oriente de França, havia a intervisitação dos irmãos. Então José Bonifácio comete a mesma ignorância do que consistiu a maçonaria francesa. Ou seja, ele quer unificar, porque quando se unifica, se fortalece. Isso é fato. Eu não vou entrar nessa matéria aqui, mas quando se unifica, quando se junta, se fortalece. Se unifica, cria-se de fato uma ideia de veracidade. Então esses caras não são ignorantes, são caras inteligentes. Para que tanta divergência? Se nós unificarmos um só corpo, a gente ganha força. Mas quando se unifica em cima de uma ideia que eu estou criando, que eu estou apresentando. Aí é onde mora o perigo. Cria-se não uma universalidade, cria-se uma seita localizada. Cria-se, digamos assim, um fundamentalismo ditatorial. Já que a maçonaria é universal, jamais ela pode se unificar, jamais ela pode se apresentar como exclusiva ou verdadeira. Nenhuma potência maçônica tem esse direito de se mostrar uma representabilidade da maçonaria universal. Perde assim essa universalidade, sai assim dessa áurea catena. Bem, aí o que acontece aqui no Brasil? Buscando assim esse princípio do que eu apresentei para vocês, que o José Bonifácio copia essa megratura de uma maçonaria francesa, de unificação, desprezando já todos os maçons ali existentes, e que agora ele clama para si a unificação, a universalização dessa maçonaria, e que ele vai ganhando dimensão. Lógico, todo ditador, existe ditadorzinhos. Eu não estou dizendo aqui que o José Bonifácio foi um ditador, mas se você ler um pouco da biografia dele, ele não é uma pessoa tão assim, tão altruísta como se prega, viu? Existem histórias e existem histórias. Existe história com H maiúsculo e existe história com H minúsculo, entendeu? Mas não vou entrar aqui no mérito. Então o que acontece? Ele começou a unificar a maçonaria, desprezando os maçons ali existentes, as lojas, e aqueles que foram aceitando essa nova visão de José Bonifácio, segundo o Grande Oriente do Brasil, foram ganhando força, foi ganhando territorialidade. E a partir do momento que você você consegue alcançar um número e uma visibilidade, logo você vai clamar para si o absolutismo e vai dizer que você é o bambambam da situação, né? Mas maçom é maçom. Maçom, quando entende que consiste em maçonaria, sempre vai haver as outras vertentes, como sempre aconteceu no Brasil, como sempre vai acontecer no mundo todo. Aí, continuando o raciocínio. Já que o Grande Oriente tentou unificar por meio dessa temática, não diferente do Grande Oriente de França, por meio de uma palavra semestral, mas em 1927 há uma incisão. Houve uma incisão.
Veja bem, meus irmãos, onde eu vou levar vocês. Veja bem. Em 1927 há uma incisão. Mário Berg, também visionário, com um espírito de unificação, com um espírito não muito diferente do grão-mestre do Grande Dione de França, não diferente de José Bonifácio. O que acontece? Meus irmãos, agora nós somos aqui os absolutos. Nós vamos crescer, nós estamos em todos os estados, nós já nasce grande. E nada do que unificarmos nós outros, palavra semestral. Os nossos maçons não vão se misturar com os maçons do Grande Dione do Brasil. Nós já somos uma visibilidade até maior do que o Grande Dione do Brasil. Nós já vamos crescer grande. E aí cria-se uma palavra semestral para que os irmãos das grandes lojas se unifiquem, se condicione e que os irmãos do Grande Dione do Brasil não tenham a intervisitação com os irmãos da grande loja. Você vê a história se repetindo em vários períodos, diferença de 100 anos. A primeira revolução, digamos, de unificação acontece na França em 1700 e pouco. A segunda acontece no Brasil em 1822. Aí a terceira tentativa de unificação acontece em 1927. Você entende? Você está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Todo protagonista quer unificar, não quer conceder a territorialidade, não quer fazer com que os irmãos vivam em união, não quer fazer que os irmãos vivam a universalidade maçônica. Cada um deles clama para si o absolutismo da representabilidade. Então o Grande Oriente com a palavra semestral, a Grande Lojas com a palavra semestral, os irmãos não se entrevisitam. Aí em 1973 há uma nova incisão no Grande Dione do Brasil. Cria-se novamente uma ideia de territorialidade, de unificação. Cria-se uma ideia de representabilidade. Então temos aí 3 potências maçônicas clamando para si o absolutismo da universalidade maçônica. Os maçons da Grande Loja dizem que são os verdadeiros. Os maçons do Grande Dione do Brasil dizem que são os verdadeiros. Os maçons dos Grandes Orientes estaduais dizem ser os verdadeiros. E aí você, onde está a verdade? Quem é a representabilidade da maçonaria universal? Eu vou terminando por aqui esse vídeo e vou deixar você com esses questionamentos. Te amo sem te conhecer.